Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Trazendo uma palavra aqui nessa noite que se encontra em Atos capítulo 10, que vai falar a respeito de um homem que realizava oração. Sempre estava em oração, buscando ao Senhor. Olha o que a palavra vai dizer aqui. Havia em Cesareia um varão com nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia esmola ao povo e de continuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão, o anjo de Deus, em que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, e disse: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. E agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, e que tem por sobrenome Pedro. Nesse texto aqui, essa passagem, nós tiramos aqui uma pessoa que era devota ao Senhor, que tinha devoção, que tinha um compromisso de falar com Deus, de orar e de ajudar as pessoas necessitadas. Não sei o que ele esperava, da parte de Deus, mas um dia ele teve uma surpresa. Ele viu claramente numa visão um anjo do Senhor que falava para ele que era para que ele mandasse que os seus servos, os seus homens, isse até a Jope, chamar Pedro, Simão, e que tem o sobrenome de Pedro. E a história vai dizer que, assim como ele ouviu aquele anjo, ele fez aquilo que o anjo ordenou e foi chamar Pedro. E quando Pedro chegou à casa de Cornélio, chegou na casa desse homem, Pedro ouvindo o que aquele homem tinha dito para ele, e Pedro começou a falar com esse homem, não só com esse homem, mas com toda a família que estava ali. E a Bíblia vai falar que aquele homem e toda a família foi tomado pelo Espírito Santo, foi batizado pelo Espírito Santo, começaram a falar em línguas e depois ali foi batizado. Então, meus irmãos, a oração ela move o céu e move a terra e chama a atenção do Criador. A oração ela traz o sobrenatural à nossa vida. A oração atrai o mundo espiritual para a nossa vida. E esse homem, ele tinha uma fé. Ele tinha uma fé. Mas ele fazia aquilo porque ele procurava agradar a Deus. Como diz aqui na história, que ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus. Não só ele, mas toda a sua casa. Ou seja, ele fez que toda a sua casa seguisse aquele caminho. Que fosse temente a Deus e que ajudasse as pessoas necessitadas, fazendo a obra da caridade, fazendo ali a obra, de ajudar o próximo, e isso ter
isso ter agradado a Deus, isso ter chamado a atenção de Deus. Então Deus, ele queria salvar esse homem, não só esse homem, mas toda a família. Então esse homem tinha que ouvir a palavra de Deus, e por Pedro, servo do Senhor, ele tinha que ser batizado. Para a surpresa dele, Deus permitiu que ele fosse visitado pelo anjo e fosse também recebido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ali chegou na vida desse homem. Então, meu irmão, continua orando. É isso que eu sempre estou chamando a você, para sempre estar orando. Sempre estar orando. Sempre estar orando. Se hoje não chegou aquilo que você tem pedido em oração, vamos orar de novo no outro dia. Vamos sempre estar orando. Porque a Bíblia vai falar que esse homem era um homem de oração. A Bíblia fala as tuas orações. A Bíblia não fala a tua oração, fala as tuas orações. Então, ele fazia mais de uma oração ali a Deus. E todas essas orações que ele tinha feito ali para Deus, teve dia que ele não tinha resposta. Tinha dia que ele não via ali o agir de Deus. Ele não via ali um sinal. Mas ele continuou crendo e orando. E orando, crendo e orando. Até que Deus respondeu. Eu lembro no que diz a palavra do Senhor em Daniel. Daniel ficou 21 dias orando a Deus, clamando, buscando. Até que no 21 dia o anjo chegou até a ele e disse: Daniel, desde o primeiro dia que tu tem orado ao Senhor, o Senhor tinha te ouvido. Tinha te ouvido. Mas no caminho eu tinha sido interrompido. Então o anjo que vinha trazendo a resposta de Daniel foi interrompido. Mas mesmo assim, o anjo do Senhor conseguiu ali romper aquela barreira, aquele obstáculo, e chegou e trouxe a resposta a Daniel. Então, no mundo espiritual, sempre está ali acontecendo uma batalha entre o bem e o mal, entre os anjos de Deus e aqueles anjos caídos. Mas Deus, ele não perde uma batalha. Ele não perde uma batalha. E quando ele dá a ordem, então tudo tem que ser cumprido. Então Deus, dessa vez aqui, já saindo da história de Daniel e voltando para aqui, dessa vez aqui Deus deu uma ordem para um anjo ir até a casa de Cornélio e dizer para aquele homem, para aquele homem que não era nem judeu: olha, as tuas orações foram ouvidas por Deus. Deus, ele ouve a oração, gente, seja de português, seja de inglês, seja de espanhol, seja quem for, brasileiro, seja quem for, dependendo da sua língua, né, do seu idioma. Se clamar com fé, se acreditar, Deus vai ouvir a oração, Deus vai responder. Então continua orando. Eu te incentivo a continuar orando. Incentiva também seu irmão, incentiva a sua irmã, incentiva também as pessoas que oram. Incentiva, vai orando. Não aconteceu hoje, vai orando. Não aconteceu amanhã, orando. Não aconteceu depois da manhã, vai orando. Vai chegar uma hora que Deus vai ouvir a sua oração, e aquelas orações que você está fazendo vai se acumular, e quando vir vai vir uma grande resposta. Nós temos que romper a barreira do limite. O que está limitando sua oração de chegar até a Deus? Pode ter alguma barreira espiritual, pode ter algum impedimento espiritual, pode ter alguma coisa que
que atrapalha da sua oração chegar a Deus ou da sua resposta vir até a Deus. Então continua orando. Daniel, desde o primeiro dia que Daniel orava a Deus, clamava a Deus, e que o anjo já tinha sido enviado por Deus. Tinha sido enviado por Deus. Porém, no meio do caminho, ele foi impedido de chegar a Daniel. Era rápido a resposta da oração de Daniel. Porém, o anjo foi interrompido. O anjo foi parado no meio do caminho. Então o anjo deixou de dar aquela resposta desde o primeiro dia que Deus tinha enviado ele. E aqui Cornélio não. Cornélio aqui, ele teve aqui, ó. Não sei quanto tempo esse anjo foi enviado. Não sei quanto tempo esse anjo tinha saído do céu. Não sei quanto tempo ter sido a trajetória desse anjo até chegar a Cornélio. Mas tá aí, chegou. Então o que você ter clamado, o que você espera, continua orando. Porque o anjo do Senhor vai estar trazendo a resposta para você. Mesmo que você não vê ele claramente numa visão como Cornélio. Mas só de chegar aquele resultado, já é uma afirmação que Deus está te ouvindo. Já é uma boa notícia que Deus está te ouvindo e tua oração está sendo em vão. O inimigo vai tentar desanimar você, o inimigo vai querer fazer você não acreditar, mas você tem que manter. Você tem que manter acreditando, você tem que manter em sua fé, esperando, porque tenha certeza que o sobrenatural vai acontecer. E tem aqui a parte aqui que fala aqui no versículo 11: e viu o céu aberto, em que descia um vaso como se fosse um grande lenço atado pelas 4 pontas vindo para a terra. Aí foi a resposta de Pedro. A parte que Pedro ele teve ali da visão do Senhor, para que ele fosse até a casa de Cornélio e fosse cumprir aquilo que o anjo do Senhor tinha dito. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Fica aí, ó, sempre aí acompanhando as orações, tá bom? Deus abençoe e fica na paz.